E se os maiores arquitetos do cinema se tornassem seus próprios guardiões, trancando cenas, queimando rolos e reescrevendo a história com uma única assinatura? Desde os negativos em cores desaparecidos de Prince, até a autoimolação do próprio estúdio por Georges Méliès, 20 ícones, atores, diretores, músicos tomaram medidas extraordinárias para suprimir o trabalho que outrora defenderam. Suas histórias revelam uma corrente oculta em Hollywood, onde a visão artística e a convicção pessoal colidiram, e capítulos inteiros da história do cinema desapareceram na escuridão. Sean Young, uma promissora revelação em Blade Runner de Ridley Scott, em 1980, e Duna de David Lynch, em 1984, deu lugar a uma carreira marcada pela controvérsia, e alguns alegam apagamento intencional. O relato de Young sobre a destruição das fitas dos bastidores vem de suas próprias declarações. Em uma entrevista de 1990 com a Entertainment Weekly, ela afirmou ter queimado toda e qualquer filmagem que a retratasse como instável. No entanto, registros do estúdio e inventários de arquivo não mostram rolos desaparecidos, e as fitas de publicidade da Warner Bros. De sua proposta como Mulher Gato em 1991 sobreviveram intactas nos cofres da rede. Sua demissão de Batman em 1989 oficialmente, devido a um acidente a cavalo, provocou uma disputa pública com Kim Basinger e a Warner Bros., durante a qual Young ameaçou destruir qualquer filmagem que considerasse não autorizada. No mesmo ano, ela resolveu um processo de assédio movido por James Woods e a então noiva Kristen Guthrie, um episódio que ela mais tarde culpou em uma conspiração do estúdio para sabotar sua carreira. No entanto, nenhum processo legal ou reclamação de seguro faz referência a mídias perdidas. Em 2018, Young enfrentou acusações de contravenção por supostamente ter levado 2 laptops de um set em Nova York. As acusações foram retiradas após a devolução, alimentando especulações sobre sua volatilidade. Arquivistas do Arquivo de Filme e Televisão da Universidade da Califórnia em Los Angeles confirmam que todos os dailies e brutos conhecidos de seu trabalho em grandes estúdios estão registrados, sem lacunas atribuíveis à sua intervenção. Como observa o historiador de cinema Peter Hansen, o mito de Young sobre fitas destruídas diz mais sobre fofocas de Hollywood do que sobre fatos arquivísticos. Seu legado permanece uma mistura de anedotas no set e folclore de tabloides, em vez de atos concretos de supressão. Prince. Quando Prince teve seu famoso despertar espiritual em dezembro de 1987, ele não apenas retirou o Black Album, ele ordenou a destruição de 500 mil cópias de vinil pressadas, considerando-as sombrias e malignas após o que ele chamou de uma comunhão transcendente com sua musa. Discos promocionais já em circulação, menos de 10 no mundo todo, escaparam de sua purga e agora valem mais de $25 mil cada em leilões, de acordo com relatórios da Rolling Stone. Seu trabalho no cinema sofreu um destino similar. Após a recepção morna de Under the Cherry Moon em 1986, Prince insistiu que todas as cópias em cores fossem substituídas por uma versão em sépia que ele supervisionou pessoalmente. Registros de estúdio da Warner Bros. Mostram que os negativos originais foram selados em um cofre climatizado em 1988 e não foram tocados desde então. Retrospectivas ocasionalmente exibem uma versão em preto e branco, aprovada em 1993 para o Festival de Cinema de Londres, mas o negativo em cores permanece inacessível, protegido pelos rigorosos protocolos de licenciamento do espólio de Prince estabelecidos em 2017. O biógrafo Per Nielsen descreve isto como a máxima afirmação de propriedade artística, sublinhando o perfeccionismo de Prince em vários meios. Apesar das petições dos fãs e pedidos de arquivo apresentados à Biblioteca do Congresso, a herança recusou qualquer lançamento público adicional. Como resultado, trechos significativos, como a sequência de abertura de 12 minutos e um final alternativo com Carmen Electra, permanecem invisíveis, presos atrás de uma porta de cofre que apenas o próprio Prince abriu. Brigitte Bardot. Ao se aposentar em 1973 aos 39 anos, Brigitte Bardot efetivamente congelou grande parte de seu legado cinematográfico. Conhecida por desafiar as exigências dos estúdios, ela se recusou a autorizar edições domésticas sem cortes de E Deus Criou a Mulher em 1956, levando os distribuidores norte-americanos a oferecerem apenas uma versão fortemente censurada de 82 minutos sob ameaça de ação legal. Documentos de um tribunal francês revelam que o pai de Bardot, Louis, processou pela remoção de fotos promocionais indecentes de Manina, a garota de biquíni, em 1952, embora a liminar tenha sido anulada com base na primeira emenda em 1954. O ativismo de Bardot pelos direitos dos animais apertou ainda mais o controle. Qualquer proposta de reedição tinha que passar por sua comissão de revisão pessoal, que exigia cortes em cenas consideradas gratuitas ou exploradoras. Como resultado, apenas 12 dos seus 47 filmes estão disponíveis em plataformas de streaming hoje, cada um editado para cumprir suas exigências. Em 1982, ela bloqueou com sucesso uma retrospectiva do Channel 4, citando seu direito de ser
esquecidos sob as leis de privacidade francesas, um movimento sem precedentes que deixou muitos filmes de início de carreira não examinados por estudiosos. O gerente estadual, Richard Bacquelion, confirma que os negativos originais permanecem armazenados no cofre da Gaumont, em Saint-Rémy-lès-Chevreuse, mas nenhuma cópia sem cortes foi circulada desde 1975. A decisão de Bardot de congelar, em vez de destruir, criou uma aura de escassez. Cinéfilos viajam para retrospectivas privadas em Paris e Roma para vislumbrar cópias restauradas em 35mm, enquanto o público em geral deve se contentar com edições digitais truncadas. Grace Jones. Em 1982, Grace Jones capturou sua presença de palco eletrizante para One Man Show, um filme de concerto filmado em Betacam SP, que Jones mais tarde considerou cru demais para a posteridade e reteve do lançamento em VHS ou DVD. A fita master original de 90 minutos permanece trancada em um cofre em Paris, acessível apenas ao antigo empresário de Jones, Jean-Paul Goude. Tentativas da Polygram em 1995 e da Island Records em 2005 de remasterizar as imagens foram rejeitadas, pois Jones insistiu em supervisionar qualquer transferência digital. Seu documentário de 2017, Bloodlight and Bamie, dirigido por Sophie Fiennes, ilustra o quanto ela controla. Nenhum clipe de arquivo anterior a 1980 aparece, forçando o filme a depender totalmente de imagens contemporâneas, filmadas na Jamaica e em Londres. O contrato de Jones estipulava que qualquer uso de material anterior a 1980 exigia seu consentimento por escrito, uma cláusula que permanece em vigor. As antologias de vídeos musicais frequentemente excluem seu trabalho inicial para a Island Records, incluindo o pioneiro clipe de Warm Leatherette, de 1980, que sobrevive apenas em fitas VHS de colecionadores. Em entrevistas com The Guardian, Jones chamou essas omissões de sacrifícios necessários para proteger sua imagem, embora seus papéis nos filmes Conan, O Destruidor em 1984 e 007, Na Mira dos Assassinos em 1985, circulem livremente. Centenas de Descartes documentando seus ensaios e sessões de moda estão selados sob disposições de propriedade intelectual que se estendem por 70 anos além de sua morte. Shelley Duvall. A interpretação de Shelley Duvall como Wendy Torrance em O Iluminado de Stanley Kubrick em 1980 foi tão intensa que ela depois descreveu a filmagem como angustiante, levando-a a evitar quase toda a publicidade relacionada. A Warner Bros. Compilou um especial de 33 minutos intitulado Making of The Shining, filmado pela filha de Kubrick, Vivian. O estúdio reteve os outtakes completos até 2002, quando um lançamento limitado em DVD incluiu apenas 6 minutos de cenas deletadas. Duvall recusou-se a participar do comentário do DVD, insistindo que revisitar essas memórias não beneficiava ninguém em sua entrevista ao Los Angeles Times em 2003. Nos bastidores, Kubrick havia filmado mais de 100 horas de ensaios em filme de 16mm. Segundo o arquivista Michael Lasky, esses rolos foram destruídos em meados da década de 1880 durante uma reorganização do cofre do estúdio, supostamente a pedido de Kubrick para manter a aura de mistério do filme. O agente de Duvall confirmou em 2015 que ela bloqueou qualquer solicitação para esses diários, mesmo de renomados cineastas de documentários. Como resultado, os pesquisadores dependem dos filmes caseiros pessoais em Super 8 de Vivian Kubrick, agora armazenados no Instituto de Cinema Britânico, para estudar o processo de atuação de Duvall. A retirada de Duvall transformou o silêncio em uma forma de supressão. Ao recusar entrevistas, comentários ou acesso a arquivos, ela garantiu que apenas a versão teatral e alguns extras do DVD definissem seu legado em O Iluminado. Os fãs continuam a peticionar junto à Warner Bros. Por um lançamento completo dos erros de gravação. Mas o veto explícito de Duvall permanece absoluto. Dave Chappelle. Quando Dave Chappelle abandonou o Chappelle's Show em junho de 2005, ele não simplesmente desistiu. Ele efetivamente enterrou um tesouro de material não exibido. Após 2 temporadas marcantes que misturaram esquetes de comédia com comentários sociais afiados, Chappelle se recusou a retornar para uma 3ª temporada, renunciando a um contrato de $50 milhões e deixando a Comedy Central com dezenas de esquetes e cenas cortadas trancadas em seus cofres. Em julho de 2006, a rede lançou apenas 3 episódios não exibidos como The Lost Episodes, uma compilação de 75 minutos que Chappelle nem endossou nem supervisionou. Esses fragmentos sugerem uma temporada mais completa que permanece selada, acessível apenas a arquivistas sob rigorosos acordos de confidencialidade. O controle de Chappelle sobre seu legado se estendeu à era do streaming. Em novembro de 2020, ele pessoalmente contatou a Netflix ao descobrir que Chappelle's Show havia silenciosamente entrado no catálogo da plataforma. Em poucas horas, a série foi removida, apesar de ter estado no ar por menos de um mês. Ele posteriormente garantiu a remoção do show da HBO Max até o final do ano, citando taxas de licenciamento não pagas e desentendimentos criativos. Essas remoções de alto perfil destacam sua insistência em
sobre soberania financeira e artística, mesmo ao custo do acesso público. Hoje, o material suprimido de Chappelle está em um limbo digital. O arquivo da Comedy Central registra dezenas de rolos desenterrados, mas nenhum apareceu na forma aprovada pelo diretor. Como observa a historiadora cultural Maya Jenkins, Chappelle transformou a ausência em sua própria declaração. Cada remoção reafirma sua autoria sobre o que o público pode ou não ver. As esquetes que permanecem intrigam os fãs com o que poderia ter sido, enquanto a maioria de seu trabalho do início dos anos 2000 continua sendo um mistério guardado a 7 chaves. Greta Garbo. Um ícone quando Greta Garbo saiu da MGM em março de 1941, ela não simplesmente se aposentou. Ela selou toda a sua filmografia atrás de um véu de silêncio. Embora a Metro-Goldwyn-Mayer tenha mantido cópias de seus 28 filmes, Garbo recusou-se a autorizar quaisquer novas reedições teatrais, transmissões televisivas ou lançamentos em vídeo doméstico, insistindo que sua imagem na tela permanecesse congelada no tempo. Como a estrela mais bem paga do estúdio durante o final da década de 1920, sua saída abrupta aos 35 anos surpreendeu Hollywood, e sua exigência contra a nova distribuição efetivamente relegou clássicos como Queen Christina, em 1933, e Anna Karenina, em 1935, a circuitos de exibição limitados. Décadas depois, o mistério de Garbo apenas se aprofundou com o surgimento da tecnologia de vídeo doméstico. Quando as fitas VHS proliferaram na década de 1980, sua propriedade recusou-se a licenciar quaisquer títulos, bloqueando até mesmo cópias em preto e branco nas prateleiras de locadoras de vídeo. Um punhado de casas de repertório em Londres e Paris conseguiu cópias raras de 35mm para retrospectivas, mas a maioria dos fãs encontrou apenas versões truncadas ou fortemente editadas. A recusa de Garbo em conceder entrevistas ou comentários solidificou ainda mais sua aura. Ela concedeu uma única entrevista televisionada em 1936 e nunca mais falou publicamente. Com a virada do milênio, plataformas de streaming expressaram interesse em um catálogo de Garbo, mas os rigorosos termos de licenciamento do site, elaborados na década de 1950, permaneceram intactos. Mesmo os estudiosos de cinema devem solicitar autorização ao cofre da Gaumont, em Paris, para visualizações, muitas vezes limitadas a janelas de 2 semanas e sessões supervisionadas. Ao preservar apenas as versões teatrais que ela aprovou, Garbo garantiu que sua lenda, mais do que seus filmes reais, se tornasse o legado duradouro da esfinge sueca. Lois Weber. No auge de sua carreira, entre 1912 e 1921, Lois Weber foi uma das diretoras mais prolíficas da América, dirigindo aproximadamente 200 a 400 filmes que abordam questões sociais, desde o controle de natalidade até a pena de morte. No entanto, à medida que o cinema mudo deu lugar aos filmes falados, seu trabalho foi vítima de uma combinação de negligência, incêndios nos arquivos dos estúdios e descarte deliberado. Os estúdios, ansiosos por recuperar prato de nitratos voláteis, descartaram rolos rotulados como obsoletos, enquanto outros pereceram em incêndios nos arquivos da Universal e Fox nas décadas de 1920 e 1930. A descoberta de Dawson City em 1978 ofereceu um vislumbre tentador da obra perdida de Weber. Enterrados no permafrost junto com cinejornais e curtas, mais de 500 latas de filme da década de 1910 surgiram, entre elas fragmentos do drama de 1915 de Weber, Hipócritas, e seu thriller de 1916, O Garota Muda de Portici. Embora essas descobertas tenham reacendido o interesse acadêmico, elas representam menos de 10% de sua produção estimada. Não se conhece nenhum negativo completo de seus contos morais de longa-metragem ou dos pioneiros experimentos de tela dividida. Hoje, menos de 20 títulos de Weber estão preservados, espalhados pela Biblioteca do Congresso, o Instituto Britânico de Cinema e coleções privadas. A historiadora de cinema Shelley Stamp comenta: a ausência de Weber nos arquivos não é um acidente, mas um reflexo da cultura descartável do início de Hollywood. Apesar das restaurações de suspense em 1913 e Where Are My Children? Em 1916, o legado completo de Weber permaneceu como um mosaico de fragmentos redescobertos e esforços contínuos de restauração. Stanley Kubrick. A reputação de Stanley Kubrick por meticulosidade se estendia a uma eliminação implacável de material não utilizado. Após filmar O Iluminado em 1980, ele instruiu a Warner Bros. A destruir todas as cenas deletadas, tomadas alternativas e um epílogo que teria estendido o filme por 10 minutos. Os memorandos do estúdio revelam que Kubrick rotulou esses cortes de filme como potenciais distrações da tensão claustrofóbica do filme, ordenando sua eliminação logo após o lançamento de 1980. Apesar de rumores persistentes sobre cenas não utilizadas sobreviventes, nenhuma versão do diretor oficial jamais surgiu. Uma investigação dos anos 1990 pelo arquivista John Hoffman confirmou que os cofres da Warner Bros. Contêm apenas o negativo teatral de 146 minutos e um punhado de cortes de câmera considerados essenciais para a preservação futura.
A filha de Kubrick, Vivian, que gravou filmagens de bastidores com uma Super 8 particular, recusou-se a compartilhar seus rolos pessoais com documentaristas, citando os desejos de seu pai. A eliminação de material alternativo por Kubrick ressalta sua crença de que a forma final de um filme é sagrada. Como o crítico Michael Herr observou, Kubrick não queria o que poderia ter assombrado o espectador. O resultado é uma experiência cinematográfica singular. O público conhece The Shining apenas como Kubrick aprovou, sem perspectiva de explorar tramas narrativas abandonadas ou sequências deletadas. Georges Méliès. Georges Méliès, muitas vezes aclamado como o primeiro pioneiro dos efeitos especiais do cinema, supervisionou a destruição de grande parte de seu próprio legado em um momento de desespero. Após a Pathé Frères tomar seu estúdio em Montreux em 1913, Méliès enfrentou a ruína financeira. Em 1923, ele queimou todos os negativos, cenários e figurinos restantes em um acesso de raiva, destinando centenas de filmes ao esquecimento. Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército francês também requisitou cerca de 400 cópias para a recuperação de prata, dizimando ainda mais seu arquivo. Dos estimados 520 filmes que Méliès dirigiu entre 1896 e 1912, apenas cerca de 200 sobrevivem hoje, muitos como cópias fragmentárias ou deterioradas. As restaurações mais abrangentes, como Viagem à Lua em 1902 e A Viagem Impossível em 1904, derivaram de cópias descobertas em coleções particulares e na descoberta de Dawson City em 1979. No entanto, toda a série de suas experiências em filmes de truque permanece perdida, com suas tramas reconstruídas apenas por meio de roteiros e fotos promocionais. A autodestruição de Méliès ressalta a fragilidade do cinema inicial. Como observa o historiador Paolo Cerci-Usai, as chamas de Méliès consumiram não apenas filmes, mas um capítulo da história do cinema. Hoje, arquivos de cinema em todo o mundo continuam o trabalho meticuloso de reunir sua obra visionária. Cada fragmento recuperado é um testemunho do que uma vez foi e do que pode nunca ser totalmente restaurado. Jerry Lewis. O drama inacabado de Jerry Lewis, The Day the Clown Cried, é considerado o filme perdido mais infame de Hollywood. Filmado entre março e junho de 1972, nos estúdios Europa de Estocolmo, com um orçamento de $1.600.000, a coprodução sueco-francesa contou com um elenco de 50 pessoas, incluindo Pierre Hétin, David Steinberg e um não creditado John Carradine. Lewis dirigiu, coescreveu e estrelou como Helmut Dork, um palhaço que leva crianças judias a câmaras de gás, uma premissa tão controversa que Lewis ficou alarmado ao assistir ao primeiro corte. Aproximadamente 96 minutos foram montados a partir de mais de 120 minutos de filmagem bruta, mas Lewis se recusou a autorizar a edição final, rotulando o filme como um desastre e uma vergonha. Ele supostamente processou membros da equipe que tentaram exibir os diários, e todas as cópias de trabalho conhecidas, menos de 10, foram trancadas em seu cofre pessoal, inacessíveis para estúdios ou programadores de festivais. Quando Lewis doou seu arquivo para sua fundação em 2017, os materiais permaneceram lacrados, sujeitos a rigorosos acordos de confidencialidade que proíbem a exibição pública. O interesse ressurgiu no início de 2024, quando a Biblioteca do Congresso concedeu a seletos acadêmicos acesso para visualizar uma única cópia de trabalho de 35 mm sob supervisão. Ainda assim, nenhuma exibição pública foi autorizada. Um documentário de 2024, From Darkness to Light, entrevistou Mel Brooks, Martin Scorsese e membros sobreviventes da equipe, mas baseou-se apenas em fotos promocionais e descrições indiretas, destacando a contínua invisibilidade do filme. Os colecionadores e arquivistas analisam roteiros, fotografias de produção e as notas manuscritas de Lewis na esperança de reconstruir cenas perdidas. Rumores de um negativo completo escondido em um cofre suíço persistem, mas nenhuma evidência confiável surgiu. Como observa a historiadora Claudia Reed, o dia em que o palhaço chorou existe mais como lenda do que cinema. Uma história de fantasma de um filme que ousou pisar em território proibido. O destino do filme permanece entrelaçado com a própria ambivalência de Lewis, trancado longe da história e destinado a assombrar arquivos ao invés de telas. Charlie Chaplin. O controle meticuloso de Charlie Chaplin sobre seu legado levou-o a apagar partes significativas de seu trabalho inicial. Em 1926, enfrentando um imposto atrasado de $1 milhão, Chaplin optou por destruir o negativo e todas as cópias conhecidas de seu filme da United Artists, A Woman of the Sea. Dirigido por Joseph von Sternberg, mas produzido sob a bandeira de Chaplin, essa baixa condenou o filme ao oblívio. Durante seus anos na Mutual Film entre 1916 e 1917, Chaplin ordenou a destruição de cenas descartadas e tomadas alternativas, consideradas inadequadas para o público familiar, temendo que pudessem manchar sua persona de vagabundo. Apesar dos esforços de Chaplin, fragmentos desses materiais perdidos ressurgiram.
durante a década de 1980, quando os historiadores de cinema Kevin Brownlow e David Gill descobriram negativos descartados e takes em uma unidade de armazenamento em Santa Mônica, levando ao documentário de 1983, Unknown Chaplin. Mesmo assim, as filmagens recuperadas representam apenas uma fração do que foi perdido. Arquivistas estimam que menos de 2% dos rolos não utilizados de Chaplin sobrevivem, preservados graças a colecionadores privados, como Raymond Rohauer, e descobertas fortuitas em arquivos internacionais. As memórias de Chaplin de 1964 omitem qualquer menção ao filme O Circo, de 1928, refletindo sua tendência de curar sua própria narrativa. As filmagens de bastidores dessa produção foram posteriormente destruídas em um incêndio no estúdio e em subsequentes purgas de cofres. Hoje, a propriedade de Chaplin restringe o acesso aos seus arquivos privados, exigindo que os pesquisadores vejam as sobras sobreviventes sob supervisão estrita e proibindo a divulgação pública de materiais não vistos. O estudioso de cinema David Robinson observa que o duplo papel de Chaplin, como autor e guardião, criou um silêncio curado, onde apenas os cortes finais aprovados definem seu legado. Os fragmentos que restam, gags, filmagens de ensaio e storyboards truncados, oferecem vislumbres tentadores do processo criativo de Chaplin, mas a vasta maioria de seus primeiros experimentos está enterrada, um testemunho tanto de seu gênio quanto de sua obsessão em controlar sua imagem. Howard Hughes, o perfeccionismo de Howard Hughes, alimentou tanto a notoriedade lendária de The Outlaw quanto sua prolongada supressão. Após assumir as funções de direção de Howard Hawks em 1941, Hughes finalizou uma versão de 123 minutos com a ousada performance de Jane Russell. Quando a administração do código de produção recusou a certificação devido ao seu marketing provocativo, Hughes ordenou o recall e reedição de todas as cópias existentes. Posteriormente, ele entregou uma versão de 117 minutos em 1947 e uma edição em preto e branco em 1950, cada vez arquivando o negativo inalterado em um cofre particular no Hotel Beverly Hills, inacessível até mesmo para executivos do estúdio. As exigências do PCA e a própria indecisão de Hughes levaram a múltiplos atrasos nos lançamentos. The Outlaw estreou pela primeira vez em exibições limitadas no Texas em 1943, expandiu para 312 teatros em 1946 e depois teve um lançamento amplo final em 1950, mas nenhuma dessas exibições restaurou a versão original. Os registros do estúdio indicam que o negativo de 123 minutos foi fisicamente cortado, com seções aparadas descartadas ou reutilizadas para recuperação de prata, prática comum para elementos de filme de nitrato considerados obsoletos. Só, em 2009, uma versão completa e sem censura de 117 minutos foi reconstruída a partir de cópias sobreviventes para vídeo doméstico, embora os puristas notem que ainda fica aquém da visão inicial de Hughes. O historiador de cinema David Fraser argumenta que a supressão de The Outlaw exemplifica a compulsão de Hughes por controle, onde a ambição artística colidiu com a censura e o pragmatismo corporativo. Hoje, cinéfilos buscam cópias colecionáveis de 16mm e memorandos de estúdio para reconstruir a evolução do filme, mas a versão original do diretor de 123 minutos de Hughes permanece um dos artefatos mais elusivos de Hollywood. Orson Welles. O confronto de Orson Welles com a RKO sobre The Magnificent Ambersons exemplifica o poder da autoridade do estúdio para reformular e apagar a visão de um diretor. Após o triunfo de Cidadão Kane em maio de 1941, Welles filmou uma montagem inicial de 131 minutos de Ambersons que mergulhava profundamente no romance de Booth Tarkington. Exibições de teste ruins levaram a RKO a remontá-lo para 88 minutos em janeiro de 1942, adicionando um final feliz imposto pelo estúdio sem o consentimento de Welles. Welles estava no Brasil filmando Viagem ao Medo quando soube das edições drásticas, e suas notas detalhadas sobre a restauração foram ignoradas, enquanto o estúdio destruía os rolos cortados logo em seguida. Por décadas, cinéfilos procuraram por cenas perdidas. Em 1991, o historiador de cinema Richard Wilson descobriu 25 minutos de cenas não utilizadas e cenas alternativas em um cofre da RKO, permitindo uma reconstrução parcial que restaurou personagens, motivações e profundidade narrativa perdidos na versão teatral. Ainda assim, esse esforço recuperou apenas fragmentos. Cenas-chave como a confrontação de George Amberson Minifer com Eugene Morgan e a sequência prolongada da doença de Isabel Amberson permanecem ausentes. O próprio Welles nunca recuperou o controle do filme. Retrospectivas subsequentes dependem da versão truncada de 88 minutos, preservando as alterações da RKO como o corte canônico de facto. Como observa o acadêmico James Naremore, Ambersons perdura como um palimpsesto da ambição de Welles e das imperativas comerciais de Hollywood. As filmagens perdidas do filme simbolizam tanto a fragilidade da arte cinematográfica quanto a busca duradoura da Force House.
para recuperar a intenção original de um diretor, Leni Riefenstahl. O Triunfo da Vontade de Leni Riefenstahl, em 1935, continua a ser um dos filmes de propaganda mais potentes e mais suprimidos do cinema. Encomendado por Adolf Hitler para documentar o comício de Nuremberg de 1934, Riefenstahl usou mais de 30 câmeras, filmagens aéreas pioneiras e técnicas de câmera em movimento que revolucionaram a linguagem cinematográfica. Após a derrota da Alemanha em 1945, os aliados baniram o filme sob a ordem número 4 da ACC, classificando-o como propaganda nazista proibida. Ele ficou na lista tripartite de filmes proibidos na Alemanha Ocidental até ser removido em 1955, efetivamente congelando o acesso público por uma década. Os documentários olímpicos de Riefenstahl, Olímpia, Parte 1, Festival das Nações, e Olímpia, Parte 2, Festival da Beleza, enfrentaram repressão semelhante. Embora lançados em 1938, foram retirados de circulação em 1945 e só ressurgiram em 1958, reeditados pela própria Riefenstahl para remover referências nazistas explícitas e recontextualizar os filmes como épicos esportivos. Mesmo após a reabilitação legal, Riefenstahl controlou rigorosamente as exibições, licenciando os filmes apenas para contextos acadêmicos ou de museus, sob condições estritas. Ela recusou transmissões televisivas nos anos 1960 e bloqueou edições de vídeo doméstico nos anos 1980, insistindo em proteger o registro histórico enquanto negava qualquer contexto além de seu próprio comentário. A historiadora de cinema, Antje Ehmann, observa que os esforços de Riefenstahl, no pós-guerra, para recuperar seu legado, transformaram a supressão em estratégia. Ao controlar o acesso, ela manteve seu trabalho vivo, mas inacessível, um ponto de discórdia perpétuo em debates sobre arte, propaganda e censura. David Lynch. A relação de David Lynch com Duna em 1984 é definida tanto pela ausência quanto pelo que aparece na tela. Encarregado de adaptar o denso romance de Frank Herbert, Lynch apresentou um corte inicial que, segundo relatos, durava entre 4 a 5 horas, muito além das 2 horas exigidas pelo estúdio. De acordo com participantes na sala de edição de Lynch, várias versões tinham entre 240 e 300 minutos antes da intervenção da Universal Pictures, que insistiu em cortes drásticos para simplificar as tramas narrativas e as sequências de efeitos especiais. Desencantado com a versão final lançada nos cinemas, que ele sentia carecer de coerência e profundidade de personagem, Lynch repudiou publicamente o filme, recusando qualquer oportunidade posterior de lançar uma versão do diretor. Em entrevistas em torno do 40º aniversário do filme, Lynch reiterou que nunca viu Dune como foi lançado, lamentando que pressões contratuais e financeiras o forçaram a abrir mão do controle criativo. Apesar das petições dos fãs e inquéritos em arquivos, a Universal mantém que os negativos originais estão trancados sob condições de cofre, acessíveis apenas a um punhado de conservacionistas sob estritos acordos de confidencialidade. O resultado é um mito parcial. Cineastas debatem a existência da visão completa de Lynch, enquanto arquivistas confirmam que dezenas de cenas deletadas e tomadas alternativas permanecem armazenadas em rolos de filme, controlados por clima, nos arquivos da Universal. Como observa a acadêmica Marcia Bradshaw, Duna de Lynch vive 2 vezes, uma no filme para o cinema e outra na imaginação coletiva do que poderia ter sido. Hoje, a única edição autorizada é a versão de 137 minutos exibida nos cinemas. Todas as tentativas de desenterrar uma versão mais longa foram rejeitadas, consolidando Duna como um dos cortes do diretor perdidos mais fascinantes do cinema moderno. Michael Cimino. Heaven's Gate, de Michael Cimino, em 1980, continua a ser sinônimo de ambição épica e reação negativa dos estúdios. Inicialmente apresentado como uma cópia de trabalho de 325 minutos aos executivos da United Artists, montado a partir de mais de 200 horas de filmagem, o filme foi imediatamente rotulado como excessivo e não comercial, sendo retirado após apenas uma semana de exibição. A United Artists exigiu uma versão reduzida e Cimino supervisionou relutantemente uma reedição para 219 minutos para o lançamento nos cinemas em 1981. No entanto, mesmo essa versão durou pouco. O estúdio exigiu um corte adicional para 149 minutos, a única versão que chegou a um público amplo. Os 176 minutos eliminados da visão original de Cimino não foram arquivados, mas destruídos. Memos do estúdio revelam que cortes negativos foram fisicamente retirados do original e reciclados para a recuperação de prata, uma prática comum para elementos de filme à base de nitrato considerados obsoletos. Fragmentos sobreviventes surgiram esporadicamente em coleções particulares, mais notavelmente um rolo de 45 minutos exibido num simpósio sobre filmes western em 2017. Mas esses trechos oferecem apenas vislumbres intrigantes do escopo narrativo pretendido por Cimino, que, segundo relatos, inclui as sequências prolongadas de dificuldades dos imigrantes e montagens da vida selvagem.
filmado em Montana. A historiadora de cinema Linda Bergstrom caracteriza Heaven's Gate como o exemplo máximo dos perigos do excesso diretorial, onde a destruição da versão mais longa apagou não apenas a arte de Cimino, mas também um capítulo crucial do cinema de autor americano. A restauração de 219 minutos da Criterion Collection, extraída de cópias teatrais sobreviventes, continua sendo a aproximação mais próxima do trabalho de Cimino. No entanto, estudiosos continuam a defender uma reconstrução digital baseada em fotos de produção e logs de edição. Sem o negativo original, entretanto, o épico completo de 2 horas e meia de Cimino existe apenas na memória e na documentação. Erich von Stroheim. Greed, de Erich von Stroheim, em 1924, é frequentemente citado como a perda editorial mais trágica do cinema. Comissionado como uma adaptação fiel do romance McTeague, de Frank Norris, von Stroheim filmou um corte estimado entre 9 e 10 horas, utilizando múltiplas câmeras e configurações meticulosas de luz natural para capturar cada nuance da paisagem árida do Vale da Morte. Os executivos da MGM, no entanto, recuaram quanto ao comprimento e tom, ordenando uma redução drástica para 140 minutos para sua estreia em 1924. As restantes 7 a 8 horas de filmagem foram guardadas em cofres e depois queimadas nos anos 1930 para recuperar o conteúdo de prata das cópias de nitrato, um destino confirmado pelos registros do estúdio e pela correspondência dos arquivos da MGM. Elementos sobreviventes da visão original de von Stroheim foram meticulosamente reconstruídos. Nos anos 1990, o estudioso de cinema Hermann G. Weinberg descobriu roteiros de continuidade de edição e fotos de produção que possibilitaram uma reconstrução de 4 horas que mistura filmagens existentes com imagens fixas e intertítulos para aproximar sequências perdidas. Esta versão, exibida no Museu de Arte Moderna em 2012, revelou tramas narrativas removidas da versão teatral, mais notavelmente o clímax prolongado no tribunal e a descida obsessiva de Trina à loucura. Apesar desses esforços, menos de 25% das filmagens originais sobrevivem, espalhadas por arquivos em Nova York, Paris e coleções particulares. Como observa essa arquivista Simone Beaulieu, a tragédia de Greed é dupla. A ambição épica de von Stroheim e o pragmatismo implacável do estúdio se combinaram para apagar o que poderia ter sido o maior filme mudo já feito. Hoje, Greed perdura como tanto uma obra-prima do cinema mudo, quanto um conto de advertência sobre a fragilidade da preservação de filmes Walt Disney. Em 1946, Walt Disney lançou Song of the South, um filme híbrido de ação ao vivo e animação com o objetivo de mostrar o folclore sulista através das histórias do tio Remus. Embora inicialmente bem-sucedido, arrecadando 65 milhões de dólares em todo o mundo contra um orçamento de 2 milhões de dólares, a representação da vida nas plantações no filme gerou críticas crescentes durante a era dos direitos civis. A resposta da Disney foi não reeditar, mas suprimir. Após sua última reexibição, autorizada nos cinemas em 1986, o estúdio colocou Song of the South no cofre da Disney, recusando todos os lançamentos em vídeo doméstico ou streaming nos Estados Unidos. A retirada voluntária da Disney contrasta com proibições absolutas. Canção do Sul não é legalmente proibida, mas a política interna do estúdio impede qualquer distribuição doméstica, citando preocupações com representações culturais desatualizadas e o desejo de manter a integridade da marca. Edições não autorizadas em VHS circularam no exterior e cópias arquivadas em 35mm são exibidas ocasionalmente em festivais de cinema especializados, mas nunca foi sancionada uma edição oficial de vídeo doméstico nos Estados Unidos. A estudiosa de cinema Carla Hayes argumenta que a abordagem da Disney reflete uma estratégia corporativa mais ampla. Ao invés de se engajar em debates públicos sobre o contexto histórico, o estúdio optou por silêncio e escassez, efetivamente apagando o filme de seu próprio legado. Song of the South existe, portanto, em um espaço liminar, lembrado no folclore da Disney, mas em grande parte inacessível para o público contemporâneo, suas sequências animadas sobrevivendo apenas através de obras derivativas e atrações em parques temáticos da Disney. Alfred Hitchcock. O segundo filme de longa-metragem de Alfred Hitchcock, The Mountain Eagle, em 1926, é o santo graal do cinema perdido. Filmado na Inglaterra com um orçamento de $3 mil, o melodrama estrelou Nita Naylor e Percy Marmont, e contou com filmagens em locações nos Alpes bávaros, elementos confirmados por fotos de produção e críticas comerciais da época. Apesar da recepção positiva em sua estreia em junho de 1926,
Nenhuma cópia foi preservada. Registros do cofre do estúdio indicam que todos os negativos de nitrato foram descartados no início dos anos 1930, considerados instáveis demais para armazenamento, e quaisquer cópias sobreviventes foram provavelmente destruídas durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial nos arquivos britânicos. Hoje, apenas 6 fotos de produção e recortes de imprensa contemporâneos sobreviveram, oferecendo vislumbres tentadores de vislumbres do estilo visual inicial de Hitchcock, composições em ângulo alto, chiaroscuro dramático e movimentos de câmera pioneiros. Historiadores de cinema reconstruíram a narrativa do filme a partir de registros de sensores e críticas, juntando uma história de amor proibido e tragédia no topo da montanha, que prenunciava temas que Hitchcock revisitaria em Rebecca em 1940 e Um Corpo que Cai em 1958. Como observa o arquivista Peter Cook, a ausência de The Mountain Eagle reflete tanto a fragilidade do filme em nitrato, quanto o desinteresse inicial da indústria pela preservação. Apesar dos rumores de um colecionador particular possuir uma cópia, nenhuma cópia verificável surgiu. O status fantasmagórico do filme amplifica a lenda de Hitchcock, garantindo que sua obra-prima perdida permaneça um dos mistérios mais duradouros do cinema. Se você está desejando mais mistérios de filmes perdidos ou rebeldias de celebridades, aperte o botão de curtir, inscreva-se e ative o sino, porque o cofre de segredos de Hollywood está sempre trancado até o abrirmos. Deixe um comentário. Qual filme escondido de uma celebridade você gostaria que ressurgisse?